Salve operacionais, força e honra, predominância cruzada. Você sabe o que é? Especialmente, você sabe como fazer para amenizar essa situação? Meu nome é Marcelo Adriano e a gente está nessa luta no mundo do armamento de tiro há bastante tempo, inclusive trazendo informações aqui no YouTube, e hoje a gente vai trazer um questionamento feito por um dos nossos alunos, nosso curso de docência em armamento de tiro, que pode ser feito inclusive no formato de pós-graduação, reconhecida pelo MEC, a primeira do Brasil, inclusive. Justamente ele trouxe a seguinte situação, ele é policial, estava num curso operacional e o instrutor falou sobre predominância cruzada. Na realidade corrigiu um aluno, disse, você deve ter predominância cruzada, e o aluno ficou boiando, não sabia. Como ele estava ali no curso na pressão, ele estava errando os tiros, ele ficou na dele, como o nosso instrutor, nosso aluno, que está fazendo o curso de docência em armamento de tiro. Tem as aulas dele lá específicas, a gente fala sobre didática. E lá eu friso muito que o óbvio tem que ser explicado. Ele chegou no colega, foi lá e explicou o que era predominância cruzada e pediu, inclusive, para a gente explicar melhor aqui, que é o que nós estamos fazendo, o que fazer para corrigir, porque ele vai mandar esse vídeo aqui para o colega dele, ok? Então, primeiro ponto importante, o que é predominância cruzada? Esse é um ponto muito importante. Antes de continuar, o que eu peço a você? Se é novo no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificação, também deixe seu like aqui no vídeo, dá uma voadora aqui no vídeo, deixa o seu like e deixe seu comentário. Você tem predominância cruzada? Você sabe o que é isso? Não sabe o que é isso? Peço aí que você contribua e compartilhe esse vídeo aqui, ele pode ser importante para muita gente, ok? Vamos lá então, continuando. O que é predominância cruzada, certo? Bem, o nosso cérebro, o nosso cérebro, ele determina um lado dominante do nosso corpo, ok? Primeiramente, um lado dominante dos membros. Segundo, um dos olhos dominantes que nós nós convencionamos chamar de olho diretor. Tá? Então, o que é a predominância cruzada? Quando eu tenho o meu lado dominante dos membros de um lado e quando eu tenho o olho dominante, o olho diretor do outro lado. Por exemplo, eu sou o destro, mas o meu olho diretor é o esquerdo. Certo? Ou então eu sou esquerdo, mas o meu olho diretor é o direito. Isso gera predominância cruzada. Eu já expliquei sobre o olho diretor aqui, vou explicar muito rapidamente, mas é simplesmente aquele olho que tem dominância sobre a visão. E por que é necessário um olho diretor, afinal de contas? Porque os nossos olhos são posicionados paralelamente e, consequentemente, geram duas visões. Tanto é que quando você coloca o dedo bem próximo aqui, você vê duas imagens. Mas eu preciso de uma imagem como referencial. O cérebro, então, conforme, claro, o nosso nascimento, a nossa constituição, não vamos entrar nesse detalhe, ele determina aquele olho que vai dominar, ou seja, que vai utilizar a imagem principal, definir uma imagem principal como referência, ou do olho direito ou do olho esquerdo, para que nós possamos fazer a visada. Então, esse é o olho dominante. Então, naturalmente, eu, por exemplo, não tenho predominância cruzada, ainda bem, não nasci esquisito, e aí foi mal. Já pensou você tem predominância cruzada? Coloca aqui embaixo e também compartilha esse vídeo aí com seus colegas, tá? Então, como eu estava dizendo, eu não tenho predominância cruzada, certo? Então, para mim fica muito intuitivo, quando eu faço a visada, ela já vem para o olho direito, ou seja, minha arma está posicionada principalmente para a direita e o meu olho direito é quem comanda a visão, é o olho diretor, tá? Antes de qualquer coisa, você pode pensar assim, Marcelo Adriano, mas eu não tenho que atirar com os olhos abertos? Sim, isso é assunto de outro vídeo, que eu já gravei aqui e a gente fala também na nossa pós-graduação em docência, armamento e tiro. Quando se fala de arma curta, a predominância cruzada não é um problema tão grande. Por quê? Porque em razão da arma ser curta, eu consigo então posicionar a arma corrigindo essa diferença à frente dos meus olhos. Então, por exemplo, aqui eu estou usando, vou piscar o olho para poder ficar mais fácil de você entender. Estou usando como olho diretor o olho direito, ok? Agora, se eu quiser usar o olho esquerdo, eu só faço uma breve correção. Então, com um pouco de treinamento, às vezes até naturalmente, quem tem predominância cruzada consegue fazer o enquadramento muito rápido do disparo sem ter muitas dificuldades. Então, para a arma curta, a predominância cruzada não é um problema tão grande. Não chega nem sem ser um problema, e se for, basta fazer o treinamento correto. Mas para isso, antes, você tem que identificar qual é o olho diretor que eu vou falar ao final para vocês. Como identificar o olho diretor, ok? Então, a arma curta está resolvido só com o posicionamento da arma aqui, para que você possa escolher a imagem do olho diretor. O problema está na arma longa. E por quê? Porque para atirar com arma longa, eu preciso apoiá-la no ombro. E quando eu apoio no ombro, eu limito a movimentação da cabeça. Então, para mim, está bem tranquilo, ó. Eu estou aqui, ó, vou fechar o olho para vocês entenderem. Eu estou aqui utilizando o meu olho diretor, que é do mesmo lado. Mas e se o meu olho diretor fosse esse?
aí eu teria um problema, porque eu não consigo simplesmente fazer assim. Viu que o meu olho sai do foco? Eu simplesmente não consigo. Tá? E aí duas possibilidades para quem atira de arma longa para fazer essa correção. A primeira possibilidade, e talvez a mais intuitiva, utilizar esse olho como olho diretor. Mas é possível, Marcelo Adriano? Sim. Veja que a questão do olho diretor é escolher uma das duas imagens. Eu estou vendo duas imagens aqui. Se eu fecho um olho, só fica uma imagem. Então vamos imaginar que o meu olho diretor fosse esse. Então levei, não consigo enquadrar. O que eu faço? Fecho esse olho. Como agora eu só tenho uma imagem, não tem como o que o meu cérebro escolher, esse olho passa a trabalhar como olho diretor. Marcelo Adriano, mas tem o problema de atirar com o olho fechado. Sim, mas com o tempo, com o treinamento, você consegue corrigir isso também. Então essa é a primeira possibilidade. Eu tenho uma pequena perda, até que tenho, mas é possível você corrigir se você fechar o olho para utilizar então o outro olho que não seja o diretor, ok? Uma segunda solução é você trocar a base, trocar a plataforma, trocar a empunhadura e trazer a arma para o lado do olho diretor. E aí você, em tese, não precisaria fechar o olho. Só que aqui eu tenho algumas restrições. Por quê? Porque você vai passar a vida inteira utilizando os lados do membro dominante para dominar toda a sua ação. Todas as suas atitudes serão dominadas pelo lado diretor. Todas as suas ações, vamos dizer assim. Então o seu manuseio, o manuseio da arma, será sempre com a mão direita. E você terá muito mais facilidade. Mão direita não, né? Mão dominante, né? No meu caso, mão direita. Você terá muito mais facilidade. Se você decidir inverter a lógica, trocando, você consegue. Mas você dependerá de um treinamento específico. Então, se você decidir utilizar, inverter a plataforma, você vai precisar treinar e treinar bastante. Você pode pensar assim, mas Marcelo Adriano, quando eu estou fazendo tiro barricado, fazendo fatiamento, dependendo da posição da barricada, eu vou ter que fazer da mesma forma. Sim, se você é um profissional de segurança pública, se você prevê a possibilidade de utilizar isso muitas vezes, você já pode inclusive fazer esse treinamento. Só que aí tem um outro detalhe. Quando você tiver que usar do outro lado, o problema do olho diretor vai aparecer da mesma forma. Então, no caso do tiro barricado, a solução é efetivamente fechar o olho, ok? Para esse lado, ou então trocar a empunhadura para esse lado, certo? Trocar a empunhadura, trocar a base e a plataforma para o outro lado. Mas, como disse, a grande desvantagem é que você perde muito em função motora, já que o meu braço esquerdo, por exemplo, ele é muito mais bobo do que o meu braço direito. Para quem for destro, ainda tem outro problema. Em regra, as armas são feitas para quem é destro, que é a maioria da população. Então você vai ter, além disso, uma dificuldade ainda maior em encontrar as teclas aqui necessárias, né? Fazer a movimentação necessária com uma arma. Então haveria mais esse problema, ok? Por isso eu aconselho, se for um operador normal do dia a dia, que você utilize o macete do olho fechado. Porque aí o seu olho diretor passa a ser aquele único que está aberto, formando uma única imagem. Mas eu perco o ângulo de visão, mas ao menos consegue atirar. Com o tempo você vai treinando para você conseguir atirar com os olhos abertos e esse olho passar a dominar a direção, no caso da arma longa, ok? Uma outra situação interessante é você utilizar esse recurso. Por que esse recurso? Porque quem tem predominância cruzada, às vezes tem dificuldade até de piscar o olho. Fica assim, parece que vai ter um ataque epilético. Já viu? Já teve aluno assim? Então, tem dificuldade às vezes até de piscar o olho. Então, para treinar o seu olho diretor e você focar no olho e não nos movimentos da sua face, para que você possa efetivamente fazer a visada, você pode utilizar um óculos como esse, certo? E aí você vai ter uma imagem só na sua frente. E o seu cérebro vai se obrigar a encaminhar o seu direcionamento para aquela imagem. E aí uma informação importante, neurociência, né? Que é uma função do cérebro chamada de plasticidade. Né? O cérebro ele tem plasticidade. O que é plasticidade? A capacidade dos neurônios se adaptarem diante de uma limitação. Então, por exemplo, quando alguém perde um membro, os neurônios, ao sentir a perda daquele membro, ele começa a trabalhar novas formas de o seu corpo se comportar para poder compensar aquela perda. Ok? Então, quando o seu corpo estiver ali, e aí por isso tem que repetir e treinar muito, estiver ali com a limitação de um dos olhos, o seu cérebro vai automaticamente começar a se concentrar e treinar a concentração naquele olho diretor. Mas isso depende de muito tempo, de muito treino. Como normalmente o ser humano não treina e o brasileiro treina menos ainda, então eu aconselho a fechar o olho para encontrar o seu olho diretor. E como dica final, se liga, como é que eu encontro o olho diretor? São várias formas.
Uma forma que eu considero mais efetiva é você fazer um buraquinho aqui, ó, com as mãos o menor possível, desculpem, o menor possível, ok? E deixar trazer, foca em algum lugar. Primeiro, faz o buraquinho e faz a visada, por exemplo, eu vou fazer ali na maçaneta. Foca e vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo. Naturalmente ele cai no olho diretor, certo? Você pode também fazer a técnica do dedo, essa aqui eu acho mais efetiva. Aponta para algum lugar e fecha o olho. Quando você fechar o olho, se a imagem sair do lugar, é que quer dizer que o olho que você fechou é que é o olho diretor. Então, por exemplo, meu olho diretor é o direito. Levei, fechei o direito, a imagem se deslocou. Não é que a imagem se deslocou. Na realidade, ela está sendo vista, o meu dedo está sendo visto de um ponto de vista diferente, que não tem a linha reta com o ponto para o qual eu apontei. E por que eu apontei? Porque o meu comportamento corporal é determinado pelo olho diretor, porque eu tenho duas imagens, senão nunca conseguiria acertar nada. Então eu levo aqui, ó, pronto, opa, ficou no lugar. Esse é o meu olho diretor. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer a nossa pós-graduação, nosso curso. Se quiser se formar instrutor de tiro também, somos a maior escola de formação de instrutores de tiros do Brasil, com o maior índice de credenciamento na Polícia Federal, inclusive, com muitos instrutores em todo o Brasil. Então, clica aqui para conhecer, vou deixar também o nosso WhatsApp. E não esqueça, curta, comente, compartilha, dê essa força aí pra gente. Até mais.